No mundo do esporte de alto rendimento, demitir um treinador exige, tipo, uma canetada, um comunicado oficial seco e, bom, o pagamento de uma multa milionária, né? Uhum. É rápido e até que bem simples na teoria. Exato. Mas demitir um elenco inteiro, tentar trocar de uma vez só 25 jogadores que não estão entregando resultados aí, a história é outra. Isso custaria basicamente o patrimônio do clube inteiro. Nossa, com certeza. Seria a falência na certa. Pois é. E é essa matemática cruel que serve de pano de fundo para o nosso mergulho de hoje. Nós estamos debruçados sobre o material do debate Zona de Conflito FC, que saiu lá no portal tudotimão.com.br. Um material muito bom, por sinal. Bem direto ao ponto. Sim, a fonte não faz rodeios. Eles trazem uma visão super contundente, sem passar pano mesmo, sobre essa crise aguda que meio que engoliu o Corinthians sob o comando do Dorival Júnior. Missão aqui não é escolher um lado, né? A gente está aqui para investigar a anatomia desse desastre iminente. Exatamente. A gente quer entender onde termina a responsabilidade do esquema tático e, sei lá, onde começa a culpa de quem realmente veste a camisa e entra em campo. E olha, o valor de observar um cenário como esse vai muito além do futebol, sabe? A gente está olhando para um laboratório em tempo real de colapso de liderança. Nossa, sim. É comportamento organizacional no extremo, né? Exato. Quando um ambiente de altíssima exposição entra em parafuso desse jeito, as conveniências sociais simplesmente desaparecem. As máscaras caem e a verdadeira estrutura de poder da instituição é testada até o limite. Qualquer pessoa que já trabalhou numa empresa passando por uma crise grave vai reconhecer os sintomas que o texto descreve. Então, beleza. Vamos destrinchar isso de uma vez. Vamos lá. Porque o roteiro desenhado pelo tudotimão.com.br parece mesmo o prefácio de um caos inevitável. O texto relata que o clima no clube não tem absolutamente nada de normal hoje em dia. E não tem mesmo. A gente está falando de uma sequência brutal de jogos sem vitórias. Sem contar o desempenho que beira o apático. Aí a primeira pergunta que surge nos debates e que a fonte ecoa é tipo... Um time com essa grandeza virou um time comum? Pois é, essa é a grande questão. Porque a torcida grita nas arquibancadas, protesta, e muitas vezes quem olha de fora pensa que é só aquele exagero passional de sempre. Mas, lendo os detalhes do material, dá a sensação de que o desespero das arquibancadas tem total respaldo na falta de entrega dentro de campo, sabe? Uhum. A torcida tem razão ou está exagerando na dose, na sua opinião? Olha, a torcida tem total razão na leitura desse sintoma. Porque a fronteira entre a exigência apaixonada e a crítica puramente técnica já não existe mais nesse caso. Ah, interessante. Como assim? A fonte questiona isso diretamente. Como é possível um time desse tamanho entrar em campo e não conseguir ganhar um jogo sequer? É o que todo mundo quer saber. A resposta dura é que a mística da camisa parou de funcionar como fator de intimidação. Historicamente, os clubes gigantes conseguiam vencer partidas ruins só no peso da instituição. Só assustando o adversário, né? Isso. Mas o esporte evoluiu. Hoje, se você tem uma falha estrutural tática ou um elenco desconectado, a camisa não corre sozinha. O adversário percebe a fragilidade e ataca sem medo. Então, aos olhos de quem enfrenta, o time se tornou tragicamente comum. Exatamente. Virou time comum mesmo. E como consequência imediata dessa fragilidade toda exposta, todo o peso do mundo desabou em cima de uma única pessoa, que é o Dorival Júnior. Como sempre acontece, né? A corda arrebenta para o lado mais fraco. Sim. E em vez de usar aquela velha analogia da panela de pressão com a válvula entupida, vamos pensar nisso como uma dinâmica corporativa moderna. Gosto dessa abordagem. Imagina uma grande multinacional onde o departamento de vendas para completamente de dar lucro. Os números caem para zero. Um pesadelo. Total. E imediatamente, o conselho de administração e os acionistas, que seriam os torcedores nessa analogia, eles exigem a cabeça do diretor do departamento. Eles não vão atrás dos 50 funcionários que efetivamente fazem as ligações de vendas, né? Exato. A pressão externa canaliza toda a fúria para o homem de terno na área técnica. É o padrão comportamental de qualquer ecossistema de alta performance sob estresse extremo. O técnico é sempre o para-raios inicial de toda a crise porque ele é a encarnação do plano de voo.
Se o avião tá caindo, a mídia e a arquibancada olham direto para a cabine do piloto. Perfeito! É uma narrativa muito mais fácil de ser digerida pelo público do que tentar analisar o declínio individual de 11 jogadores ao mesmo tempo. E tem também a questão da blindagem de ativos. Ah, claro, o dinheiro envolvido. Sim, o clube precisa proteger os jogadores porque eles representam o patrimônio financeiro da instituição. Se a diretoria criticar abertamente o elenco, desvaloriza o produto. Faz sentido. Mas, peraí, eu preciso discordar um pouco dessa visão condescendente com o comandante. Opa, vamos lá. O Dorival ganha um salário astronômico justamente para gerir essas pessoas. A função dele é motivar e extrair o melhor dela, certo? Raça. A culpa não é inteiramente da falta de liderança dele. Afinal, num escritório, se o gerente não engaja a equipe para bater a meta mínima, a incompetência é de quem lidera. É um ponto excelente. Mas a realidade da gestão de vestiários no futebol de elite tem uma camada de complexidade bem maior. Como assim? Você não está lidando com funcionários comuns que temem perder o emprego e o plano de saúde no final do mês. Você está lidando com atletas que muitas vezes ganham mais que o próprio treinador. E tem contratos longos, garantidos, com multas absurdas. Exatamente. E possuem um poder de influência midiática gigantesco. A fonte levanta exatamente esse dilema central. É uma falha de comando do técnico que talvez esteja apresentando ideias defasadas. Ou é o elenco que está devendo e não entregando o esforço necessário, né? Isso. O texto é perspicaz ao não absolver o treinador porque otimizar recursos é a função básica dele. Mas não podemos ignorar de jeito nenhum a hipótese do boicote silencioso. O famoso derrubar o técnico. E o fascinante é que isso não precisa ser um complô maquiavélico de novela onde os jogadores se reúnem numa sala escura e decidem perder de propósito. Não, de forma alguma. No nível em que eles operam, uma paralisação não requer uma greve declarada no microfone. Como que funciona na prática, então? Basta uma queda de 5% na intensidade da concentração. É o lateral que não dá aquele sprint final para fechar um cruzamento. É o volante que chega meio segundo atrasado numa dividida. Exato. É o atacante que não acompanha a saída de bola do adversário com a mesma fome. Para o torcedor leigo, parece que o time teve azar ou que a tática simplesmente falhou. Mas coletivamente, essa queda microscópica de esforço de 11 homens destrói completamente qualquer esquema de jogo que o Dorival tenha desenhado na prancheta. É a forma mais clara do elenco dizer nós não acreditamos no seu método. Nossa, isso levanta uma outra questão que borbulha nas entrelinhas desse debate, que é, será que esse elenco é superestimado? Ah, essa é uma pergunta que dói muito o torcedor. Dói, mas precisa ser feita. A gente tem a mania terrível de olhar para o currículo de um jogador, ver os títulos que ele ganhou em 2019 ou 2020 em outros clubes. E aí exige que ele entregue hoje o mesmo futebol de 5 anos atrás. Pois é, se o elenco for de fato superestimado, a avaliação sobre o trabalho do treinador muda totalmente de figura. Ele estaria sendo cobrado para pilotar uma Ferrari, quando na real entregaram para ele um carro popular com motor cansado. Essa grande armadilha da memória afetiva no esporte. A expectativa da torcida e da imprensa é sempre baseada no teto histórico do jogador. E não no momento biológico ou técnico atual dele. Exato. E quando a fonte aponta o dedo perguntando por que as coisas não andam, existe uma frustração implícita de que as peças no tabuleiro não são tão brilhantes quanto a embalagem sugere. Mas mesmo assim, um time mediano organizado arranca uns pontinhos, né? Sim, o debate da zona de conflito mantém o foco na falta de harmonia geral. Superestimado ou não, um elenco organizado e com sangue nos olhos consegue arrancar vitórias feias. O que escancara a crise é a falta de competitividade básica. E isso nos diz que a desconexão entre quem manda e quem obedece ali dentro é muito profunda. Muito. É um abismo. E essa desconexão nos leva a um dos momentos mais sintomáticos de toda essa análise. O texto não se apoia só em suposições táticas, sabe? Ele traz as palavras do próprio Dorival Júnior para comprovar que o tecido das relações internas já está todo rasgado. Aquela declaração pós-jogo. Essa mesma. Segundo a fonte, no momento de tensão aguda, o treinador soltou uma declaração que eles classificam como meio no limite. Ele foi aos microfones e disse, sei o caminho de casa.
O que é fascinante aqui é que essa frase é uma aula magna sobre a psicologia da liderança em colapso. Totalmente. Pensa bem no impacto disso. O que significa na prática um líder sentar diante das câmeras, sabendo que a diretoria e os próprios jogadores estão assistindo e mandar um sei o caminho de casa? É fortíssimo. Eu olho para isso e me pergunto, o Dorival já caiu mentalmente e só está esperando a burocracia da demissão? É um atestado de rendição pública. Ou, sendo um pouco mais cínico, seria uma ameaça velada. Exato. Um recado direto e seco para a diretoria, tipo, eu tenho minha história, minha conta bancária tá cheia e eu não vou ficar aqui implorando por esse cargo. A genialidade e o perigo dessa frase residem justamente nessa ambiguidade. No manual tradicional de sobrevivência corporativa, um executivo sob fogo cruzado nunca demonstra fraqueza. Ele dobra a aposta no otimismo artificial, né? Isso. Ele diz coisas como o grupo está focado, o trabalho é de longo prazo, nós confiamos no projeto. Aquelas respostas prontas que não dizem nada. Exatamente. Quando Dorival quebra esse protocolo plastificado e invoca o caminho de casa, ele arranca a própria armadura. Psicologicamente, é um mecanismo de defesa do ego. Ele está lembrando a todos e a si mesmo que a dignidade dele não depende daquele emprego específico. Ele humaniza a própria figura, avisando que o limite dele está muito próximo. Ele tem total clareza da fragilidade da posição dele. Mas, cara, como isso reverbera no vestiário? Imagina a cena, você é um general no meio de uma trincheira, tomando tiro de tudo que é lado. A sua tropa está assustada, exausta. E aí você, o líder máximo, olha para eles e diz o quê? Você diz, galera, continuem lutando, mas se a coisa apertar muito, fiquem tranquilos que eu tenho um helicóptero pessoal me esperando ali atrás para me levar embora. Nossa, ninguém vai dar a vida por esse general. Ninguém. A pouca motivação que restava simplesmente evapora no momento em que o líder admite que tem uma rota de fuga confortável. É uma analogia perfeita. A partir do instante em que essa frase é dita, o pacto de comprometimento absoluto é quebrado de forma irreversível. Para aqueles jogadores que já estavam entregando 5% a menos, é a desculpa perfeita. É permissão tácita para desistir do esquema tático. A fala confirma para o elenco que o projeto não tem alicerce. E para a diretoria soa como um desafio aberto. Ele tira o fardo dos próprios ombros e coloca no colo dos dirigentes. Quase dizendo, se quiserem me demitir, arquem com o custo, porque eu não vou pedir para sair. Mas também não vou me arrastar. E isso nos leva direto para o papel de quem realmente assina os cheques e toma as decisões. Porque até agora a gente só falou de treinador e de jogadores. Mas é a diretoria, ela está perdida no meio desse tiroteio? Totalmente. O texto do tudotimão.com.br ilustra isso de maneira brilhante quando fala sobre a bomba relógio e a conta a pagar. Diante de um técnico que já fala em ir embora e uma arquibancada exigindo cabeças, a diretoria parece estar completamente refém, não é? A diretoria não está apenas perdida, ela está paralisada pelo medo da consequência. O ambiente externo, a pressão ininterrupta dos influenciadores, os debates na TV, a revolta nas redes sociais, criam uma névoa espessa. Isso impede qualquer planejamento lógico. A diretoria está ali só tentando apagar incêndio. O conselho de administração de um clube de futebol hoje opera sobre um modo de contenção de danos diários. Se eles seguram o treinador contra a vontade da massa, assumem o risco político da próxima derrota. E se demitem na primeira oscilação, são vistos como amadores sem convicção. É equilibrar pratos num terremoto. E aí, a fonte é categórica ao prever o desfecho. Quando o time não rende, alguém vai pagar a conta. A bomba vai estourar. A dúvida não é se, mas quando. Mas eu jogo a pergunta que quem tá ouvindo e torce desesperado se faz em casa. Trocar o técnico agora, no meio dessa tempestade toda, realmente resolve alguma coisa? É uma excelente pergunta. Porque parece só um reflexo pavloviano, sabe? Uma ação instintiva para gerar um falso senso de controle e acalmar o barulho da rua. Na imensa maioria das vezes, é puramente uma manobra de relações públicas disfarçada de solução técnica. Volto àquela matemática que a gente discutiu no início do programa. Da dificuldade de mandar o elenco embora. Isso. Quando um clube diagnostica que o elenco está sem raça, que a preparação física é falha e que o time é comum, corrigir isso demandaria um esforço que a torcida não está disposta a esperar. Demora tempo, custa muito dinheiro e dá trabalho.
Então, fazer o treinador pagar a conta é a saída mais barata, mais rápida e mais dramática disponível. A demissão de um técnico de ponta funciona meio que como um sacrifício ritualístico. Você entrega uma cabeça a um ambiente externo para comprar uns dias de paz. Para zerar a raiva acumulada e reiniciar o ciclo de esperança cega para a próxima partida. Nossa, é quase uma ilusão de ótica gerencial. O clube corta a cabeça do treinador, coloca um interino ou traz um nome novo, aí o time ganha um jogo no susto por causa do famoso fato novo. E todo mundo finge que o problema estrutural sumiu num passe de mágica. Exato. E é justamente por isso que a fonte acerta tanto no alvo ao chamar esse cenário de zona de conflito. Porque num campo minado como esse, a verdade esportiva perde totalmente a importância. O que importa é quem sobrevive à narrativa imposta pela pressão externa. A zona de conflito descrita é um estado de exceção institucional contínuo. O treinador passa a escalar o time não para ganhar de forma brilhante, mas para não perder feio, né? Sim, para evitar a própria demissão. Os jogadores passam a tocar a bola de lado para não errar o passe e atrair as vaias. E a diretoria vaza informações para a imprensa para testar a temperatura da torcida antes de tomar qualquer decisão. Ninguém está trabalhando pela evolução do clube. Todos estão trabalhando única e exclusivamente para a própria autopreservação. O sistema entra em modo de sobrevivência. E o futebol, coitado, se torna só um detalhe secundário. Um mero detalhe nesse xadrez de egos e medos. Bom, colocando todas as peças na mesa, a nossa investigação de hoje foi bem além das 4 linhas do gramado. Sem dúvida, a gente viu o quadro completo. Começamos observando uma crise de desempenho e destrinchamos como a ausência de vitórias destruiu a blindagem em torno do trabalho no Corinthians. Discutimos a crueldade corporativa que faz do técnico o eterno bode expiatório. Ao mesmo tempo em que a gente levantou a suspeita muito real de um boicote silencioso por parte de um elenco que pode sim estar superestimado e acomodado. Mergulhamos fundo na psicologia daquele Sei o Caminho de Casa do Dorival. Que é um atestado de ruptura incrível. E, por fim, constatamos como a diretoria se prepara para fazer alguém pagar a conta dessa bomba relógio, buscando aquela ilusão do conserto rápido. É um diagnóstico super preciso de uma engrenagem que está funcionando exatamente da maneira disfuncional para a qual foi programada ao longo de décadas. O que nos deixa com um quadro fascinante e bem perturbador sobre essas crises crônicas, né? A gente consegue prever os próximos passos dessa dança quase com perfeição matemática. A crise se instaura, o desempenho some, a declaração fatal é dada, a bomba estoura e o ciclo se encerra com a quebra de contrato do treinador. É uma coreografia muito bem ensaiada. Mas tudo isso nos empurra para um pensamento um pouco mais profundo para a gente fechar. Algo que não está nas manchetes diárias. Fica uma dúvida genuína sobre o próprio futuro da gestão de equipes. Com o tempo de tolerância diminuindo a cada ano, muito por conta do tribunal das redes sociais, será que a gente está testemunhando a morte da figura clássica do treinador de futebol? Aquele cara que chega para montar um projeto tático e construir um legado. Isso. Ele parece não ter mais espaço num ecossistema tão imediatista. A reflexão que fica para quem está ouvindo a gente é: será que estamos caminhando para uma era onde os clubes vão simplesmente parar de procurar técnicos e passar a contratar meros gestores de crise descartáveis? Nossa, profissionais treinados só para apagar um incêndio emocional da semana, serem demitidos e darem lugar ao próximo tapa-buraco. Se a resposta for sim, o futebol corporativo não apenas criou a zona de conflito perfeita, ele tornou a instabilidade o seu único e verdadeiro modelo de negócios. Fica a provocação aí para a gente continuar acompanhando. Se não é um mínimo alarmante. Vamos ver os próximos capítulos dessa história.